Clara ajeitava o véu, mas o espelho refletia mais do que sua imagem. Revelava sua inquietação. Prestes a se casar com Samuel, que tanto havia transformado sua vida, ela ainda carregava um segredo que podia destruir seus sonhos. Ao seu lado, Paula, sua irmã e confidente, tentava tranquilizá-la com palavras de incentivo. "Você está linda. Samuel não vai tirar os olhos de você", disse Paula. Clara sorriu, mas por dentro uma tempestade ameaçava seu sossego. No fundo, ela temia que o passado voltasse para destruir seu futuro. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Clara se virou para Samuel, que, contrariando as tradições, havia pedido para vê-la antes do casamento. A presença dele, habitualmente reconfortante, apenas aumentava o peso que ela sentia. Ele mencionou David, seu filho, e Clara engoliu em seco. Desde que havia conhecido o garoto, notava sua observação penetrante, como se ele intuísse o segredo que ela escondia. Samuel tentava acalmá-la, falando sobre o quanto David precisava de uma figura materna. Clara queria acreditar nisso, mas sabia que o menino era perspicaz demais, uma barreira para seu recomeço. Enquanto Samuel saía, a marcha nupcial soava ao fundo e Clara tentava controlar o nervosismo. No salão, David, ao lado da avó, assistia à chegada dos convidados, inquieto. Ele sabia que algo estava errado, algo que havia descoberto há pouco tempo e que agora o corroía. Quando Clara começou a caminhar em direção ao altar, avistou Samuel e Davi, que a olhava com uma seriedade assustadora. Ela desejava iniciar uma nova vida, mas temia o impacto do segredo que carregava. A cerimônia foi interrompida por um grito de David. "Pai, não faça isso! Ela não é quem você pensa!" O murmúrio de surpresa se espalhou, e Clara sentiu o mundo congelar. Samuel, abalado, pediu que David voltasse ao lugar, mas o menino avançou em direção ao altar. "Ela tem segredos, pai. Chame a polícia agora", insistiu, alarmado. A voz de David ecoava, cada palavra trazendo à tona o que Clara lutava para esconder. Samuel, perplexo, olhou de David para Clara, buscando explicações. Ela tentava sorrir, mas a tensão era visível, e o controle que tentava manter estava desmoronando. Paula, que acompanhava a cena, furiosa com o rumo dos acontecimentos, tentava manter a postura. Mas Samuel, diante do desespero do filho, voltou-se para Clara exigindo respostas. David, resoluto, acrescentou: "Eu ouvi você falando sobre a mamãe." Essas palavras foram como um golpe, e Samuel recuou, o choque claro em seu rosto. Ele questionou Clara, esperando que ela negasse tudo, mas percebeu o medo estampado em seus olhos. "Samuel", Clara começou, tentando soar convincente. "Isso é um mal-entendido. David está confuso. Vamos resolver tudo depois." Mas a voz dela soava tensa e os convidados murmuravam, apreensivos. Samuel buscava estabilidade em meio ao caos, enquanto David, lágrimas nos olhos, tentava alertá-lo sobre o que ouvira. "Pai, ela disse que você não podia saber a verdade sobre a mamãe." Aquelas palavras pareciam lançar Samuel em um abismo. Clara buscou a ajuda de Paula com o olhar, mas a irmã apenas assistia, ciente de que a situação estava fora de controle. Samuel respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. "Clara, se há algo que eu preciso saber, conte agora. A verdade." Clara sentiu que o chão sumia debaixo dos pés. Olhou para Samuel, a voz vacilando. "Eu posso explicar, Samuel. Existe algo em meu passado, mas não tem nada a ver com você ou com David. Eu estava com medo de te perder, por isso nunca falei." Samuel a encarava, cético, enquanto David mantinha o olhar fixo nela, desafiador. Paula tentou intervir, tentando minimizar a situação. "Samuel, isso é um absurdo. David está apenas confuso." Mas a convicção do garoto continuava abalada. Samuel estava dividido. Amava Clara, mas não conseguia ignorar o aviso do filho. "Preciso de tempo, Clara", ele disse, recuando. "Não posso seguir em frente enquanto houver dúvidas." A dor era evidente em seu rosto. Clara tentou se aproximar, segurando o braço dele, mas Samuel se afastou, sua decisão firme.
Eu não posso fazer isso, repetiu ele num último olhar de despedida, antes de dar as costas e sair, levando David pela mão. Clara permaneceu no altar, paralisada, vendo sua vida ideal desmoronar diante dos olhares perplexos dos convidados. Paula, furiosa, segurou o braço da irmã, conduzindo-a para fora dali. Em um salão nos fundos da igreja, Clara desabou, sentindo o peso do fracasso. Como ele descobriu, Paula? Eu fiz de tudo para conquistar a confiança dele e de David. Paula, ainda indignada, respondeu: Eu avisei que o garoto era esperto, e agora você viu o que ele pode fazer. Desesperada, Clara murmurou: Ele deve ter ouvido algo que não devia. Se ele continuar investigando, eu posso perder Samuel para sempre. Paula suspirou com um olhar frio e determinado. Você não pode desistir agora, Clara. Vá até ele e o convença de que isso é um mal-entendido. Use o que for preciso. Mostre que ele pode confiar em você. Clara assentiu, sabendo que precisava agir rápido. Mesmo sentindo que tudo estava perdido, sabia que ainda tinha uma chance de esclarecer as coisas. Naquela noite, decidiu ir até onde Samuel e David estavam hospedados. Ao chegar, encontrou a porta entreaberta. Entrou, encontrando Samuel e David na sala, esperando por ela. Samuel a olhava com desconfiança, enquanto David, calado, parecia firme em seu julgamento. Samuel cruzou os braços e foi direto. Clara, eu estou ouvindo. Me diga a verdade. Clara respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. É verdade que eu escondi algo, Samuel, mas não da forma como vocês estão imaginando. Eu tive um passado complicado e alguém que conheci naquela época está tentando me chantagear. Por isso fiquei com medo de contar. David, impaciente, interrompeu. Ela está mentindo. Eu ouvi você falar sobre minha mãe. Samuel olhou para Clara, esperando respostas. Sentindo-se encurralada, ela finalmente cedeu. Ok. Eu conheci uma pessoa que me trouxe problemas. Ele me manipulou. E sua mãe Maria tentou me ajudar a sair dessa. Ela foi a única pessoa que me estendeu a mão quando eu estava em apuros. Samuel a escutava em silêncio, enquanto David parecia cético. Maria sabia o que você fazia com esse homem? Perguntou Samuel com frieza. Clara assentiu, hesitante. Ela sabia parte, e foi por isso que me incentivou a recomeçar. Quando ela morreu, achei que meu passado estava enterrado com ela. Mas esse homem voltou, me chantageando para que eu mantivesse tudo em segredo. Samuel franziu o senho. E você achou que esconder isso era a solução? Clara baixou o olhar envergonhada. Sim, eu estava com medo de te perder, de perder tudo o que construímos. David não cedia. Pai, ela sabia sobre a mamãe e mentiu para você. Samuel olhou para o filho e depois para Clara, exausto. Quero saber apenas uma coisa, Clara. Esse homem teve algo a ver com a morte de Maria? Ela hesitou. Não tenho certeza. Sei que ele estava lá e disse que foi um acidente, mas nunca soube toda a verdade. Samuel, eu juro, não tinha intenção de esconder isso. Só queria que você e David ficassem longe de tudo. O silêncio foi profundo e doloroso, até que Samuel quebrou o gelo. Precisamos descobrir a verdade, Clara. Mas depois de tudo isso, não sei se posso confiar em você. Ela sentiu o impacto das palavras dele, mas determinada assentiu. Eu te entendo, Samuel, e farei o que for necessário para provar que estou sendo sincera. Samuel assentiu devagar e então olhou para David. Vamos resolver isso juntos, filho. Precisamos entender o que aconteceu com sua mãe. David apertou o braço do pai, sentindo o peso da responsabilidade. Nos dias seguintes, Samuel procurou um amigo da polícia, confiável e discreto, para investigar discretamente a situação. Com a ajuda das pistas deixadas por Maria, Samuel e Clara começaram a juntar peças de um quebra-cabeça perturbador sobre as atividades criminosas do homem que a chantageava, Javier. Uma noite, uma mensagem ameaçadora de Javier chegou ao celular de Clara. Pare agora, ou todos que você ama vão sofrer. Mostrando a mensagem para Samuel, Clara percebeu a gravidade do perigo. Mas Samuel a tranquilizou, determinado. Não chegamos até aqui para recuar agora. Então, Marcelo, um antigo associado de Javier, concordou em encontrá-los.
Ao chegarem ao ponto de encontro, ele revelou: Maria tinha provas de que Javier estava envolvido com corrupção. Ela estava prestes a expor tudo, mas foi confrontada naquela noite. Ele não queria matá-la, mas as pessoas que o apoiavam, sim. Samuel, devastado, sentiu uma mistura de raiva e impotência. Essas pessoas são mais poderosas que Javier, continuou Marcelo. Se vocês querem justiça, terão que estar dispostos a arriscar tudo. Samuel e Clara se entreolharam, cientes de que estavam em um caminho perigoso. Com o coração apertado, Samuel e Clara sabiam que não podiam mais voltar atrás. Haviam se comprometido a expor a verdade, não só por Maria, mas também por David, que merecia justiça pela mãe. Clara apertou a mão de Samuel, determinada a enfrentar o que fosse necessário para livrar a família da sombra de Javier. Nos dias seguintes, com as orientações de Marcelo e as provas que Maria havia reunido antes de sua morte, começaram a compilar um dossiê completo. Reuniram informações sobre as atividades ilícitas de Javier e os poderosos aliados que o apoiavam. Mas, ao ver a rede de corrupção e violência que cercava Javier, o casal compreendeu a gravidade do que estavam prestes a revelar. Era uma verdade que podia colocar não só eles em risco, mas também David e todos ao seu redor. Decidiram, então, que a melhor saída seria divulgar tudo para a imprensa. Se a história ganhasse visibilidade, os envolvidos talvez hesitassem em tentar silenciá-los. Na noite em que tudo estava pronto, Samuel e Clara se reuniram com Marcelo em um café discreto. Entregaram o material para um jornalista de confiança. O repórter, impressionado com as evidências, prometeu que faria uma investigação aprofundada e divulgaria a história com todos os detalhes. Na manhã seguinte, a reportagem foi ao ar e a notícia explodiu como uma bomba. O país assistiu atônito à revelação da rede de corrupção envolvendo empresários e políticos influentes. O nome de Maria foi mencionado repetidas vezes, como uma mulher que, mesmo em segredo, havia enfrentado o sistema em busca de justiça. Samuel e Clara assistiram à transmissão em silêncio, sabendo que, enfim, haviam honrado a memória de Maria. Mas a exposição trouxe consequências. Naquela mesma noite, Clara recebeu uma última mensagem de Javier. Isso ainda não acabou. Vocês não sabem o que estão arriscando. Ao ler as palavras ameaçadoras, Clara sentiu o pânico voltar. Mostrou a mensagem a Samuel, que decidiu que era hora de se afastarem temporariamente, buscando apoio policial para garantir a segurança da família. Com a ajuda de Marcelo, que usou suas conexões, Samuel, Clara e David foram levados a um local seguro, enquanto as investigações ganhavam fôlego. No refúgio, eles finalmente tiveram alguns momentos de calma, e Clara sentiu um vislumbre de esperança. Estavam juntos, e David, ainda desconfiado, observava tudo em silêncio, mas começava a entender a complexidade da situação. Naquele momento, Samuel percebeu que o filho estava crescendo e compreendendo a coragem necessária para buscar a verdade. Dias depois, uma notícia mudou tudo. Javier havia sido capturado e seria interrogado. As provas contra ele e seus aliados eram sólidas, e pela primeira vez, Samuel e Clara sentiram que a ameaça estava desaparecendo. Samuel olhou para Clara, ambos aliviados e prontos para voltar à vida que haviam deixado para trás. Mas, apesar da captura de Javier, as feridas profundas ainda precisavam de tempo para cicatrizar. David, que acompanhou toda a luta dos pais, parecia finalmente aceitar Clara. Em uma noite no refúgio, ele a abordou, sério, mas com uma vulnerabilidade que ela ainda não tinha visto. Eu ainda não entendo tudo o que aconteceu, ele disse, mas vi que você e meu pai fizeram isso juntos por nós. Emocionada, Clara assentiu tocando a mão dele. Sim, David, fizemos isso por você, por seu pai e pela sua mãe também. Ela queria a verdade mais do que qualquer coisa, e eu devia isso a ela. David, após um longo momento de silêncio, disse: Quero tentar confiar em você, Clara. Se fez isso pela minha mãe, eu vou acreditar. Essas palavras foram um alívio para Clara, que sentiu o peso do perdão se dissipando. O vínculo que ela tanto desejara com David finalmente começava a florescer. Nos meses seguintes, a família retornou para casa e começou o processo de cura.
A investigação continuou desdobrando a rede de corrupção e a lembrança de Maria tornou-se um símbolo nacional de coragem. Ao longo desse tempo, Clara e Samuel se esforçaram para reconstruir a confiança mútua. Clara dedicou-se a mostrar que havia mudado e que estava comprometida com a verdade e o respeito que Samuel e David mereciam. Aos poucos, o perdão de Samuel começou a se fortalecer e ele reconheceu a sinceridade do arrependimento dela. David, por sua vez, aprendeu a enxergar Clara além dos erros do passado. Em uma visita ao túmulo de Maria, Samuel, Clara e David prestaram uma homenagem silenciosa. Naquele momento, Clara sentiu uma paz nova, como se finalmente pudesse dizer adeus às sombras que sempre a perseguiam. Ao voltarem para casa, estavam prontos para um novo começo. Unidos e fortalecidos pela verdade que tanto buscaram, perceberam que juntos poderiam construir uma nova história, livre de mentiras e amparada pela memória de Maria. A verdade, mesmo dolorosa, havia, enfim, encontrado seu lugar em suas vidas, permitindo-lhes seguir em frente. O que você faria no lugar de Clara se tivesse um segredo que pudesse destruir sua vida? E quanto a David, será que ele agiu corretamente ao confrontar o pai na cerimônia? Qual decisão de Samuel mais te surpreendeu durante essa história? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.